Como parte do grupo de alunos do Caminho Infinito, você tem uma responsabilidade. Você será chamado a compartilhar sua luz com os outros. Deus não permite que você acumule tesouros espirituais para seu próprio benefício. Daqueles que muito têm, muito será exigido. E quanto mais tesouros espirituais você acumular, mais frequentemente será chamado. Se você se libertar dos problemas do mundo. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda desses ensinamentos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o Mestre Gualberto está aqui conosco. O Mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de presença. Bom, neste trecho, o Joel Goldsmith fala sobre se libertar dos problemas do mundo. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre como podemos superar os problemas? Ô Gilson, aqui a sua pergunta, repare, a pergunta é como superar os problemas. Repare, o que são os problemas? Sim, é evidente que na vida do ser humano, tudo que o ser humano vem experimentando, desde sempre, são problemas. E parece que tudo que nós tocamos, a partir do pensamento, do modelo presente de funcionamento que temos, me parece que tudo isso termina se tornando também um problema. Nós temos um modo de lidar com a vida, com aquilo que acontece, com as experiências, de tal forma que tudo que nós tocamos é só uma questão de tempo, aquilo se transforma no problema. A pergunta é por que isso ocorre? A outra pergunta é a que foi colocada agora. O que são os problemas? Nós precisamos ter uma aproximação da vida a partir da investigação da natureza do pensamento. Uma vez que o pensamento, a emoção e o sentimento é algo presente na vida, em todos esses contatos que nós temos, em todas essas relações que estabelecemos. E é exatamente aqui que nos deparamos com a situação, com esse assim chamado problema. Um problema, a meu ver, é alguma coisa que está presente quando não sabemos lidar com aquilo. Então vamos lá, vamos com calma olhar para isso. Se eu lhe apresento, por exemplo, aqui uma questão de matemática, e você tem a resposta para essa questão, porque você sabe lidar com essa questão, você apenas está diante de uma situação, diante de um desafio. Você não tem exatamente um problema. Mas se você não sabe resolver a questão, essa questão, situação, desafio, é um problema. Na vida, o nosso contato com o outro tem se mostrado um problema, porque nós não sabemos a verdade sobre ele ou ela. E nesse contato com ele ou ela, partimos de um modelo de pensamento para essa relação. Existe algo aqui, Gilson, que nós precisamos ver. Se queremos, de fato, uma resposta para essa questão, para esse desafio que nós chamamos de problema. Dentro desse contexto das nossas relações humanas. Se queremos uma resposta para isso,
nós temos que investigar a natureza das nossas relações. Aonde é que elas se assentam? Porque se elas se assentam em uma base equivocada, é inevitável o problema. Repare que são inúmeros os problemas. Por exemplo, o nosso contato com pessoas são contatos de relações de busca de preenchimento, de satisfação. Porque nós estamos em busca do outro para que ele nos complete, para que ele ou ela nos preencha. Essa necessidade psicológica que temos dele ou dela, repare, é uma necessidade centrada no eu, nesse comportamento do pensamento, que vive dentro de um autocentramento, que vive dentro de um padrão de autointeresse, puramente egocêntrico. Então, esse aqui é um exemplo de problema. A minha relação com o outro, quando está presente, esse equívoco, essa necessidade psicológica do outro, a busca da felicidade para a maioria das pessoas nos relacionamentos é encontrar no outro aquilo que ele espera, aquilo que ele procura, aquilo que ele busca. Reparem a confusão presente aí, nesta psicológica condição de carência, de busca de satisfação, de busca de preenchimento. O que está presente nesta busca não é a presença da liberdade, mas é a presença da busca de um preenchimento psicológico nele ou nela. Então isso termina se tornando, dentro das relações, um movimento de dependência mútua. E nesta dependência está presente o apego. Nós confundimos essa dependência mútua, essa troca de preenchimento, essa satisfação que é trocado dentro das relações. Nós confundimos isso com a presença do amor. O amor não carrega dependência, não carrega apego, não carrega medo. Assim, quando você vem e pergunta como superar os problemas, nós temos que investigar a natureza do problema. Quando você se aproxima para investigar, você descobre que o elemento presente em todos os nossos problemas é o elemento que é a base das nossas relações nesse nível. E esse elemento é o pensamento. É o pensamento que dá sustentação, base e estrutura para esse isolacionismo de cada um, onde toda a nossa aproximação nesse autointeresse é egocêntrico. É o pensamento que dá origem a esse eu. Uma coisa importante aqui, Gilson, é a compreensão de que todos os nossos problemas, eles têm uma base única. A base é esse elemento presente, que se vê separado da vida, esperando algo da vida. Esse elemento é o eu, é esse mim. Não há problema nas relações quando o sentido do eu não entra.
mas colocou o sentido do eu, do ego, esse compartilhar, esse fluir natural de uma relação é algo completamente destruído em razão da corrupção do eu, que é esse modelo do pensamento presente em cada um de nós, vendo no outro alguma coisa para adquirir, para possuir, para dominar, para controlar. Então há uma constante busca de preenchimento nas relações, em razão da presença do eu, desse mim, desse ego. E é evidente que o elemento presente que sustenta tudo isso é o pensamento. Compreender o movimento do pensamento em você, com tudo aquilo que o pensamento representa, que são, por exemplo, essas imagens idealizadas pelo pensamento, de que irei encontrar lá fora a paz que eu procuro, a felicidade que eu procuro, a liberdade que eu procuro, o amor que eu procuro. Em geral, fazemos isso projetando sobre o outro. Mas não podemos esquecer que o outro está fazendo o mesmo nessa relação conosco. Notem como é singular isso, como é fundamental essa compreensão. A não ser que você compreenda essa questão e consiga resolver essa questão, que é a questão do eu, do ego, em si mesmo. Para o fim dessa psicológica condição, todos os encontros que você tiver, todas as relações que você tiver, serão sempre relações dentro deste autocentramento. Então, aquilo que se mostra como um desafio, como uma situação, será inevitavelmente um problema. Em algum nível haverá sofrimento. É por isso que existe tanto medo em nós, nesse contato com a vida, nesse contato com o outro. Como criaturas humanas, no eu, no ego, estamos carregados de apegos. Nós nos apegamos às coisas, às pessoas, aos lugares, às situações, a posições, a opiniões, a conclusões, a crenças. São diversas as formas de apegos que nós temos. E tudo isso está produzindo em nossas vidas alguma forma de medo, de confusão, de desordem e sofrimento. Tudo isso faz parte dos problemas presentes na vida do ser humano, porque ele vive no eu, ele vive no ego. A base de todos os problemas é um só. É a presença desse estado psicológico de desordem mental em que nós nos encontramos, nesta visão equivocada sobre quem nós somos, sobre o que é a vida e sobre quem é o outro. Uma aproximação da verdade sobre nós mesmos é a possibilidade de irmos além desta condição. É quando sim nos aproximamos da solução desse problema, desse desafio, desta situação. O convite aqui é para uma vida livre de problemas. Mas uma vida livre de problemas é uma vida livre deste eu, deste mim, deste ego. E, portanto, desse modelo de pensamento completamente falso dentro das relações. Há uma forma real de nos aproximarmos dele ou dela, de nos aproximarmos da vida. E a forma real é livres dessa ilusão do eu, dessa ilusão do ego.
Então, esse contato é uma relação onde o amor está presente, onde a verdade está presente, onde Deus está presente. Terá menos carências, pecados e doenças. Mas o estranho é que essa liberdade concedida a você não é apenas para você. Logo alguém vem até você em busca de ajuda. E, se você se elevar bem alto, todo o mundo baterá à sua porta. Tenho testemunhado isso em minha própria experiência e na experiência dos alunos. Por exemplo, quando eu toco o reino interior, não pense que Deus diz: ó Joel, ouvi você. Não. A libertação é na consciência. Qualquer liberdade que ganhei foi compartilhada com as pessoas ao redor do mundo. E por meio de qualquer medida de liberdade concedida aos nossos professores do caminho infinito, outros também encontrarão um certo grau de liberdade. Todo o ensino do Mestre Jesus é uma lição de como nos tornamos um só com Deus. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a união com Deus, sobre a unidade. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto conosco? Ô Gilson, falar de união consciente com Deus, sem a ciência desse próprio eu, desse sentido de ego-identidade, é algo completamente ilusório. Falar dessa união com Deus é ter muito claro a ciência de que há uma realidade presente. Mas não é alguém ciente dessa realidade. É exatamente o fim da ilusão desse alguém. A verdade da revelação desta realidade. Mas sem a compreensão da verdade sobre quem nós somos, ou sobre o que nós somos, sem a real base, que é a investigação da natureza desse eu, não há como, nesta vida, termos uma aproximação dela. Estaremos sempre envolvidos dentro desse velho movimento do pensamento, tendo todo tipo de crenças, conceitos, teorias a respeito desta união. A verdade desta ciência do seu ser é a real consciência divina, é a real ciência de Deus. A palavra união pressupõe um encontro. Aqui a verdade desse encontro ou dessa união é o surgimento daquilo que está presente aqui, como sendo a única realidade. E essa realidade é a realidade divina, quando o eu não está. Assim, o que nos dá uma real aproximação da verdade sobre Deus é a investigação da natureza do eu. Olhar para as nossas reações aqui, para aquilo que se passa com cada um de nós. A ciência desse movimento, que é o movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção da vida como ela acontece. Aprender a olhar para isso, sem esse envolvimento do pensador, do experimentador, é se aproximar da vida em liberdade. Assim, a presença dessa liberdade, veja, não é algo no fim, é algo que está aqui nesse instante, sendo a base para esse encontro. Quando alguns acreditam que terão liberdade no final, eles não compreenderam ainda que a base dessa liberdade se encontra aqui e agora. Não é algo no futuro. É algo que nós descobrimos aqui.
quando constatamos a verdade sobre quem nós somos. Nesse momento, esse tempo, que é o tempo que o pensamento tem produzido, se dissolve. Nós não precisamos do tempo para esta ciência da união com Deus. Nós precisamos exatamente do fim dessa ilusão, que é a ilusão do tempo. A crença de alcançar, de obter, de realizar amanhã é algo inteiramente falso. A realidade é aquilo que está presente aqui e agora, quando o pensamento não está. Quando esse movimento, que é o movimento do eu, do ego, não está mais presente. O descarte desta psicológica condição requer a presença desta atenção sobre as nossas reações. Então a verdade da meditação floresce, e nesta meditação, esta realidade divina está presente, sendo essa a única realidade, que é a realidade divina, que é a realidade de Deus. É isso que estamos juntos com você, aprofundando aqui. Tomar ciência disso nesta vida é realizar a verdade daquilo que nós somos, daquilo que está presente aqui e agora, sendo a verdade divina, sendo a verdade do seu ser. Nada que possamos fazer humanamente irá influenciar Deus ou adicionar a graça de Deus a nós. Mas, quando podemos obedecer às leis de Deus, podemos nos sintonizar com a lei espiritual. Por meio da vida contemplativa, ganhamos uma consciência mais elevada do significado de igualdade. Vemos o que o Mestre quis dizer com um Pai e, em nosso reconhecimento disso, outros serão libertados. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem esse desejo real e sincero em viver essas verdades, em ter essa visão em liberdade que o Mestre tem, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana. Existem encontros online, presenciais e retiros. Nesses encontros, o Mestre responde diretamente às nossas perguntas e muito mais do que isso. Pelo Mestre já viver nesse estado de liberdade, nesse estado de presença, ele compartilha um campo de energia, de uma força, de um poder e de uma graça, e a gente acaba entrando de carona nessa energia. E ao entrarmos nessa carona, acaba que é um facilitador incrível para a gente poder investigar a nós mesmos, para podermos de maneira espontânea entrarmos no estado de meditação. Então, se tu tem esse desejo real, fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.